12 maneiras de tornar o seu filho ou sua filha um delinquente. Número 1, dá para vocês lerem aí? Se não der, eu leio para vocês, mas dá? Tá bom. Número 1, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Comece na infância, dando tudo o que ele quiser, tudo o que ele quiser, ok? Assim, quando ele crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. A receita de Deus é em Provérbios 19:18, castiga ou ensina ou educa ou corrija o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Quantos de vocês sabem que pode dar umas palmadas nas crianças? Ah, mas o mundo está dizendo que não pode. Não, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos da Bíblia, nós somos da palavra. É por isso que o mundo está em decadência, gente. É por isso que o mundo vai de mal a pior. Agora ouça, sabe? Nós temos feito, muitas pessoas têm feito isso, desde a infância, dando para os seus filhos tudo o que eles desejam. Os filhos não sabem, não conhecem o não, e eles não sabem o que é espera. Não sabem o que é espera. Só que deixa eu dizer algo para você, pai e mãe, ou candidatos a pais. Deixa eu dizer isso para vocês. Lá fora, eles vão aprender a duras penas. Lá fora, um policial vai mostrar isso para ele. Lá fora, às vezes, sabe, queridos, às vezes eu fico olhando uma polícia, eu não estou falando contra a polícia, ele é policial, mas às vezes eu vejo um policial tendo que educar um filho, e dando uns tafanão, não é assim? É sim, a gente sabe que não é você, mas eles são. Porque nós temos os policiais bons, corretos, em todo canto tem assim como tem pastores também errados, corruptos, ok? Ladrões, não é verdade? Então temos os policiais corretos, como o Mateus, e temos os policiais que não são. E agora o filho que é rebelde, ele pode não encontrar um Mateus, mas encontrar um fulano de tal, que também aprendeu da mesma forma, e se tornou policial, e ele vai dar umas boas lições. Então é melhor o seu filho ouvir não hoje, do que ser confrontado bruscamente no futuro. E mesmo que não for bruscamente, pode ser pego por um homem correto como Mateus, um policial como ele correto, que às vezes tem que fazer o que tem que fazer, levar o camarada preso para um lugar, um reformatório, uma prisão, uma delegacia. Tem que fazer o trabalho, porque é o trabalho dele. Agora, veja, queridos, muitas vezes as crianças não sabem ouvir não. Não dá para comprar esse negócio, não dá para fazer o que você está querendo. Então vamos imaginar um cenário, uma cena. Mas antes de eu falar isso para você, eu quero dizer que uma história que eu ouvi, verdadeira. Essa mãe, ela foi procurar um educador, um psicólogo educador, e contou para ele o que aconteceu com ela. Ela disse: me ajuda, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Ela pediu para aquele filho lavar a louça, e aquele filho disse para ela: não, eu não vou lavar. Ela disse: você vai lavar a louça? Ele disse: eu não sou o seu empregado. Eu não sou o seu empregado. E ela insistindo com ele para ele lavar a louça. Ele disse: você não tem condições de contratar uma empregada para você e fica tentando me colocar de empregado. E outra coisa, sabe por que você não tem condições de contratar uma empregada? Porque você foi preguiçosa na sua vida. Foi preguiçosa, não estudou, agora não conseguiu vencer na vida, não consegue pagar. É a mãe contando por educador. Agora não consegue pagar uma empregada e fica tentando me fazer de escravo, então eu não vou lavar a louça. Aí vocês devem estar pensando, né? Como isso foi acontecer? Isso não aconteceu do dia para a noite, gente. Isso não aconteceu de repente. Nossa, você era tão bonzinho ontem. Você era tão educado, Mateus. Era tão educado ontem.
Não, não aconteceu assim, não acontece dessa forma. Não acontece assim. Sabe como acontece? O seu filho, a sua filha, ela vai fazer aquela cena. Deixa eu terminar a história antes de prosseguir. Aí, ele falou assim com ela: você é uma preguiçosa. Aí você pensa que terminou, né? Não, isso já é demais, pastor. Calma, a história não terminou. Aí, ela tentou engrossar a voz com ele. E quando ela tentou engrossar a voz, ele engrossou o tapa no rosto dela. Pá! Essa foi a história. E aí ela saiu chorando para o quarto dela. Então ela foi procurar um educador. Ela foi procurar um educador. Agora vamos imaginar o cenário. Você está no supermercado. O supermercado mostra muito dessas coisas, né? Aí o bendito do filho, o abençoado, o queridinho, o lindão, ele passa por aquela prateleira lá e tem aquele carrinho desse tamanho assim, sabe? Bem grandão mesmo, bem grande, bonitão. E aí ele pega na mão e diz assim: pai, mãe, compra esse para mim. E aí você não programou comprar aquilo, você olha para aquilo e diz: não filho, eu não posso comprar. Aí se essa criança aqui está mal acostumada, mal educada, qual que vai ser o próximo passo? Ela vai começar a chorar. Então nós estamos no passo 2, ela vai começar a chorar. E aí ela chora lá e eu quero, né? Ela ainda não está fazendo aquele escândalo, nós vamos chegar lá. E ela começa a chorar. E aí você diz para ela: não dá para comprar, a gente não se programou de comprar isso, não dá. Aí ela vai para o próximo passo, ela vai fazer um escândalo, né? E aí ela percebe que ainda você não atende o escândalo dela. O que ela vai começar a fazer? Derrubar as coisas da prateleira. Eu quero. E aí esse pai e essa mãe, pai banana, né, claro, é bom eu dizer, e essa mãe lá, os dois assustados, com medo assim, né? E aí essa criança está derrubando tudo, ela se joga no chão. Essa aqui é a fase 4. Ela se joga no chão e começa: eu quero! E bate assim os pés e aí com vergonha, o pai está com vergonha, olha no corredor: ai meu Deus do céu, ai meu Deus, filho, é isso aqui que você quer, não é? Para de chorar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para de chorar. Entrega o bendito do brinquedo para aquela criança, e aquela criança venceu a luta. E o pai e a mãe não sabem o que eles acabaram de fazer com aquela criança. Se você pai, se você mãe não aprender a dizer não para sua criança, ele vai encontrar alguém que vai ensinar para ele o que é não. Sabe por que temos crianças bagunceiras, mal educadas, crianças que se comportam mal? Porque pais não sabem educar os seus filhos, não sabem dizer não para eles. E aqui é um bom lugar para aprender sobre essas coisas. É um bom lugar para a gente colocar as coisas em ordem. É um bom lugar para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Você vai, por exemplo, né, você está lá num lugar onde fizeram uma festa para criança, né, aí tem aquelas brincadeiras de criança, a balancinha, tem lá as coisas, o playground, e tem tudo aquilo ali, as crianças brincando ali, né, tudo se comportando, entrando na fila para a vez dela, para poder ir brincar naquele brinquedo, no pula-pula, naquilo outro, né? Mas aí tem aquela criança lá que foi mal educada em casa, e você sabe o que ela vai fazer? Ela não respeita a fila, ela não respeita as crianças, ela empurra porque ela quer a vez dela. Onde ela aprendeu isso? Dentro de casa. Ela aprendeu a não se comportar, ela aprendeu a não sabe o que é não. Não sabe o que é não. Então ela empurra uma criança aqui, e ela entra na fila na frente: eu não quero saber, aqui é meu lugar, eu que domino. Por quê? Porque ela não sabe como se comportar. Agora, deixa eu dizer algo para vocês, e eu sempre pensei isso, gente. Eu estou no tópico 1, e nós vamos ter mais 11, tá bom, gente? É bom eu avisar vocês que nós vamos ter mais 11.
Aqui. Então nós estamos no tópico 1, aquela criança que já derrubou meio mundo. E já sabe o que você faz quando você está com a sua criança que se comporta bem? Quantos de vocês são assim? Que tem crianças que se comportam bem. Oh, aleluia. Aí você está, vou dar mais uma chance. Aí você está com a sua criança que se comporta bem. E aí você começa a olhar aquela outra criança e aquela outra criança chega perto e você já vai saindo assim, né? Deus me livre. Deus me livre. Agora, deixa eu dizer algo para você. Eu sempre pensei isso, é isso que eu ia falar. Eu não ia querer que os meus filhos fossem indesejados. Eu não ia querer que os meus filhos, sabe, quando chegasse alguém, ele vem vindo, olha lá o Gustavo vindo aí, ai meu Deus do céu, o Gustavo vem vindo, ai meu Deus, a Sara está vindo, vai quebrar tudo, ai guarda, 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 guarda. Imagina você lá na sua casa, tem a sua estante com aqueles carrinhos decorativos, aquelas coisas bem bonitas, mas aí você fica sabendo que a sua amiga está vindo aí. Aí você diz, guarda tudo, põe tudo na gaveta, põe tudo, guarda, pelo amor de Deus. Vai quebrar tudo aqui, vai. Meu Deus, ele está vindo aí, o Joãozinho está vindo aí. Tem nenhum Joãozinho aqui, né? O Joãozinho está vindo aí, guarda tudo, guarda tudo. Olha o João aí. O Joãozinho está vindo aí. Olha o João. O João está vindo aí, o João. Por que não usa outro nome, né? Agora não dá mais, já foi. Já foi, João. Guarda tudo, guarda tudo, guarda tudo. Já pensou, gente? Mas deixa eu dizer, isso acontece na vida real. Eu estou contando a história da vida real para vocês. Isso acontece na vida real. E esse acontece na vida real é horrível. Mas os culpados são os pais. Os pais são os culpados, porque eles não sabem dizer não. E ainda aquelas crianças que batem na cara dos pais ainda, que chuta a canela dos pais ainda. Ai, que lindinho o que, rapaz? Chuta a canela dos pais, bate nos pais. Acha que isso é lindinho? Deixa ele vai crescer nesse lindinho e você vai ver onde isso vai dar, meu querido e minha querida. Eu demorei muito para falar isso aqui, então eu acho que estava engasgado, né? 4 anos depois eu volto a falar sobre esse assunto. Mas é preciso educar a igreja, é preciso educar os pais para educar os filhos. Amém, gente? Então eu quero mexer um pouco mais nessa parte, porque pais, mães, aprendam uma coisa. Se o seu filho for educado e souber o valor do não e o valor do espera, você estará educando ajudando a educar a próxima geração. Às vezes tem que dizer não e manter o não. Eu fui duro com os meus filhos. Duro. O meu filho e a minha filha só levantou a mão para mim uma vez só. Provavelmente toda criança vai fazer isso. Toda criança. Um dia ela vai levantar a mão para você. Um dia ela vai levantar a mão. Mas ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Até que você comece a ensinar o que é certo e o que é errado. No instinto natural, a criança já levanta a mão. Então o Gustavo levantou a mão. Então a Sara levantou a mão. Mas eles entenderam. E nunca mais eles fizeram aquilo. Jamais. Jamais vai levantar a voz para mim. Jamais. Eles não vão levantar a voz para mim, porque eu não vou admitir na minha casa isso. E o meu filho tem 18 anos, e a minha filha tem 19 anos. Eu não fui o pai perfeito, a Viviane não foi a mãe perfeita, não estou falando sobre ser perfeito, mas eu estou falando sobre ter uma postura. Porque eu sei, gente, deixa eu dizer isso para você, você pode fazer tudo certo e ainda o seu filho, a sua filha escolher errado. Pode acontecer. É raridade, mas pode acontecer. Pode acontecer. De você estar treinando, educando. Agora, se você não treinar e não educar, vai acontecer, vai dar ruim esse negócio mesmo.
E você vai ter muitos problemas. Eu vou prosseguir ali, mas deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu aconselho casais. E como antes de aconselhar casais, por algum motivo, eu acabei aprendendo com livros, não sei, eu aprendi muito jovem sobre educação de filhos. E eu sou um cara completamente contra criança fazer manha e pais atender as manhas das crianças. Olha gente, eu tenho visto algumas coisas aí, e eu só falto virar o rosto assim para, sabe, eu não estou aqui, eu não estou vendo isso, eu não estou aqui, não, eu não estou nesse lugar, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso. Então eu fico quieto, porque eu não vou me meter na vida das pessoas, não, a não ser que eles me peçam ajuda, eu vou usar o exemplo do Caio, de muitos anos atrás, lá naquela época, há muitos anos, eu não conhecia o Júnior, ele era meu cunhado naquela época, mas eu não conhecia ele, quer dizer, conhecia de vista, e você me conhecia de vista, não é? Ele disse que foi ele que me ensinou algumas coisas. Tipo, ele fala que eu sentava quietinho assim na casa da sogra, ficava ali, quietinho, sem quase falar nada, né? E aí ele mostrou como que tinha que ser na casa da sogra. Aí eu aprendi, segundo ele. Mas aí o Júnior morava lá em Poços de Caldas. E aí, o Caio é o filho do Júnior. O Caio já está com 15 anos? 15 anos hoje. Mas lá naquela época ele deveria ter uns 2 anos? 2, 3 anos de idade. E aí o Caio, eu vou contar a parte que eu sei, tá bom? Do meu ponto de vista, porque eu não sei os detalhes da história. Eu vou chegar até aqui, calma aí. Eu não sei os detalhes de tudo, talvez eu erre em alguma coisinha pouca. Mas ele estava chorando muito lá e fazendo manha lá em Poços de Caldas. E eles mudaram para São Paulo e ele veio dessa forma, fazendo muita manha. Só que o Caio chegou num estado de fazer manha que parecia que ele estava possuído por 555 demônios. Exagerei um pouco, né? Você faz isso também. Mandei bem, não mandei? Exagerei um pouco. 555 demônios. E aí ele ficava possuído, gente. E ele queria o que ele queria. Só que o Júnior conta, é engraçado isso, né, tio? O Júnior conta que, aí ele pegava, é isso que você quer, é isso? Não! Aí ele, meu Deus do céu, o que eu pego? É isso aqui, é isso que você quer? Não! Nada agradava aquele menino. E se ele falasse assim, eu quero verde! Aí ele corria atrás do verde. Quando chegava o verde, não, é roxo! Eu quero roxo! Meu Deus, era terrível. Só que estava passando a noite inteira. Caio não está aí não, né? Hoje ele não está, deve estar assistindo em algum lugar. Ele ficava, às vezes, a noite inteira, não é? A noite inteira, aquela mãe, aquele negócio e tal, e quase querendo assim, vou me matar! Ele se machucava. Então, eu contei a história do menino no mercado na fase 4. O Caio estava na fase 12. Fase 12. E aí ele estava lá. O Júnior, ele não tinha a maturidade, experiência que ele tem hoje, claro. Muitos anos atrás. E ele levou para um casal de pastores, para orar e expulsar o demônio daquela criança. Está vendo como até eles pensaram que tinha 555? Levaram lá para o casal de pastor para expulsar o demônio daquela criança, porque, afinal de contas, só pode ser demônio. É um espírito maligno. E eu estou observando, né? Eu não tinha intimidade com ele, estou observando aquilo. E eu não vou me intrometer se não me convidar. Mas o negócio estava ficando tão extremo, que eu cheguei nele e falei assim, tio, eu posso te ajudar se você quiser, mas você vai precisar me ouvir. Vai dar um pouco de trabalho. Mas se você fizer o que eu disser, vai funcionar para você. Ele falou assim, eu quero aprender. Me ensina. Eu disse, em primeiro lugar, isso não tem a ver com demônio. Já é chocante, mas ele está se comportando como tal. Mas não é demônio. E aí eu comecei a explicar para eles, eu falei assim, o culpado disso aí é você e sua esposa.
Vocês são culpados pelo Caio estar assim. Agora, para vocês reverter isso, vocês vão ter que fazer o inverso de tudo que vocês fizeram até agora. Por exemplo, falei assim para ele, por exemplo, o Caio está lá chorando. Vamos imaginar, eu vou dar números aqui que não sei se vai ser exato, mas vamos imaginar que ele passava 8, 9 horas chorando. Vamos imaginar isso. 8, 9, mas era muito tempo mesmo que chorava. Eu nem sei se o tempo é mais do que isso. 8, 9 horas chorando. E aí eu disse para ele, tio, você vai se posicionar e não vai atender os pedidos do Caio. Não vai atender ele. Certo? E você vai se manter firme. Às vezes vai dar vontade de ir lá. Às vezes vai dar vontade de fazer alguma coisa. Mas você vai ter que fazer o processo inverso. Ele estava acostumado com você fazer tudo o que ele queria. O problema é que também não satisfazia fazer tudo o que ele queria, mesmo assim. Então o extremo dele era, sabe, um monstro mesmo, era muito. Eu disse, você vai ter que dizer não para ele, e esse dizer não, você vai ter que segurar firme. Da primeira vez, sabe o que vai acontecer? De 8 vai cair para 7 horas. Quer dizer, parece que está funcionando, mas ao mesmo tempo parece que não está, né? Porque 8 horas chorando, agora ele vai chorar 7. E aí dá resultado ou não dá? Dá, permanece firme. 7 horas depois ele para de chorar. Da próxima vez ele vai começar de novo, você se mantém firme, não atende a ele. Aí vai cair para 6, vai cair para 5. Vai chegar um ponto onde o Caio vai entender que você não atende mais a tudo isso que ele faz. E quando ele começar a entender, ele não vai mais querer ficar todas essas horas chorando. Mas você precisa se manter firme e de vez em quando dar umas nele também. E sabe, ele começou a praticar. Ele começou a fazer aquilo. A guerra começou. A guerra estava lá, declarada. Agora, nessa guerra, eu estou contando sobre a guerra que ele entrou. O fato é que o Caio já estava na guerra ganhando há tempos, assim como muitas crianças já estão na guerra ganhando há tempos, com muitas pessoas aqui. Já estão ganhando. A questão é que você não entrou na guerra ainda, você não entrou no ringue ainda, você não entrou para mudar esse quadro na sua família, e isso é trágico. Trágico, mas ele entrou. E quando ele entrou, ele começou a ganhar terreno. Sabe ganhar terreno? Você ganha um pouco, conquistou até aqui. Aí você ganha mais um pouco. E aí você ganha mais um pouco. E daqui a pouco você está no domínio, no controle. Finca a sua bandeira e diz, eu mando nessa casa de novo. Eu tomei as rédeas nessa casa de novo. Agora deixa eu dizer algo para você. A criança, ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe. É por isso que eu digo que os pais são culpados e não as crianças. O problema é que, sendo culpadas ou não, essas crianças vão pagar no futuro. E a culpa é dos pais. Essas crianças vão pagar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Crianças assim, elas vão entrar no casamento. E você acha que elas vão entrar no casamento como? Eu preguei uma mensagem aqui chamada Adultos Mimados no Casamento. Esses adultos que foram mimados pelos seus próprios pais. E aí, eles entram em casamento e, sabe, é briga atrás de briga. Imagina então quando é os dois lados. Os dois lados que eu quero dizer, a criança tal da criança tal. Então, duas famílias que ensinaram as crianças da mesma forma, na verdade não ensinaram, essas crianças se juntam agora para casar. Você acha que tem paz nessa casa? Eu já falei para vocês e ensinei sobre culturas de criação diferentes, que quando elas se juntam, dá choque. Isso naturalmente falando. Não precisa nem ser pessoas que se comportam mal, já dá choque. Eu posso ter me comportado bem na minha casa, a Viviane na casa dela bem. Quando a gente se encontra no casamento, dá choque isso, porque são culturas diferentes. Agora pensa você em dando choque de pessoas mimadas. Choque de pessoas mimadas. Nós estamos cheios disso. Eu encontro pessoas assim, eu aconselho pessoas assim, eu tento ensinar para elas, mas eu vejo que muitas vezes é a forma que elas foram criadas. É o jeito que ensinaram elas, é a má educação que elas tiveram. E aí, casamento não suporta, gente, ninguém aguenta. Sabe, eles querem, no fundo, eles se gostam, querem ficar juntos, mas eles não se suportam. Por quê? Porque a verdade é que ninguém quer deixar o seu peixe. Porque se eu fui acostumado a que os meus pais fizessem tudo para mim, eu vou querer que ela faça tudo para mim também. Ao mesmo tempo, se ela foi criada de um jeito que os pais faziam tudo para ela, ela vai querer que eu faça tudo para ela também. O problema é que nós vamos disputar, porque eu quero do meu jeito e ela quer do jeito dela. Ninguém ouviu não e ninguém sabe ouvir não. Vamos para o tópico 2.
Senão eu vou ficar preso nesse 1 aqui, eu tenho muita coisa. 2. Quando ele disser palavrões ou contar piadas sujas, dê risada. Lembre-se que é ironicamente 12 maneiras de você tornar o seu filho um delinquente, ok? Ironicamente. Então tudo que for falado aqui são irônicas, tá bom? Palavras irônicas, frases irônicas. Quando ele disser palavrões ou contar piadas sujas, dê risada. Olha que bonitinho. Igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Crente deveria aprender que não deveria falar palavrão, nem deveria ter palavrões dentro das casas. Eu cresci os meus filhos no meio de pessoas que falavam palavrões. Eles falavam palavrões. Mas eu sempre pensei, se eles não ouvir palavrão aqui dentro da minha casa, não vai sair. Por quê? Porque você é o espelho, você é quem vai determinar o que vai ser, o seu comportamento. E outra coisa, se você está ensinando o seu filho a não falar palavrão, mas você fala, você tem um grande problema. O seu filho, ele não vai ouvir o que você está tentando ensinar, ele vai aprender o que vê você fazer. Então dê risada, isso o fará considerar-se interessante e sentir-se engraçadinho, e futuramente ele irá fazer coisas que irão decepcionar e embaraçar você. Há um versículo bíblico lá, receita de Deus, Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldade. E deixa eu dizer algo sobre o palavrão, algo mais. Palavrões são palavras que amaldiçoam a própria vida de quem está falando. E talvez você não sabia disso. Mas palavrões são palavras que amaldiçoam a vida de quem está falando. Ai, por que a minha vida não dá certo? Mude a maneira de falar. Próximo. 3. Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual. Espere até que ele chegue aos 21 e decida por si mesmo. Nunca lhe dê nenhuma orientação espiritual. Não, meu filho vai escolher o que vai ser, como vai ser. Meu filho vai decidir. Deixa eu dizer algo para vocês. Falta muita sabedoria nessa questão. Falta muita sabedoria. E precisa ter uma sabedoria dos dois lados. Em primeiro lugar, você precisa ensinar a sua filha, o seu filho, no caminho em que se deve andar. Ensinar no caminho não é ensinar o caminho. Sabe, eu sempre tive uma consciência, desde que o Gustavo e a Sara nasceram, eu sempre tive uma consciência, eles vão seguir os meus passos e vão seguir os meus comportamentos. Então, esfriar na igreja é uma coisa que não vai acontecer comigo. Eu sei como o mundo é cruel, então eu não quero os meus filhos no mundo. Agora, deixa eu dizer algo para você. Eu sei que é muito fácil querer ficar lá deitado no sofá quando você não está com vontade de ir para a igreja, mas saiba que o seu queridinho, a sua queridinha criança está de olho também. Hoje você fala, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja não. Só que você sabe, ou deveria saber, que a melhor coisa que você pode fazer num domingo pela tarde é se levantar, parar de assistir eu ia falar o Faustão, mas agora parece que o Faustão não está mais no páreo, né? Tem outros aí. É se levantar do seu sofá, largar aquele controle remoto e tomar um banho e dizer, eu vou para a igreja agora. O seu filho, a sua filha está olhando a maneira que você age, e eles vão seguir, não o que você diz, eles vão seguir o que você faz. Sabe, como ser humano, todos nós às vezes temos vontade de ficar em casa, mas você tem que lembrar, eu vivo por mim e vivo pela minha família. Então você vai sempre ter força e vai sempre se levantar, porque, sabe, queridos, não é muito fácil quando você tem que buscar o seu filho lá na delegacia. Não é muito fácil quando você não consegue mais um controle e ele está lá no meio daquela muvuca de gente no tuti, melhor dizendo. Eu era do rap, desculpa aí. Sabe, não tem controle mais, eu não consigo, aí meu filho, ele quer ir. Deixa eu dizer algo para você, eu falei sobre a sabedoria. Eu criei os meus filhos junto com a Viviane na igreja. Eu não sou pastor e fui pastor a vida inteira.
Vocês têm que saber disso. Eu sou pastor há 9 anos e meio, e o Gustavo tem 18 e a Sara 19, como eu disse. Então, os anos anteriores eu não era pastor, mas eu me comportava como um homem de Deus e a minha esposa como uma mulher de Deus. Não precisa ser pastor para ser homem de Deus e mulher de Deus. Não precisa. Agora deixa eu dizer, às vezes, o Gustavo, ele demorou no sentido eu vou fazer algumas considerações sobre o Gustavo e a Sara hoje aqui. Uma parte ele vai ganhar, outra parte ele vai perder. O Gustavo demorou mais do que a Sara para ter vontade, prazer por si mesmo de vir para a igreja. Demorou mais do que a Sara. A Sara vinha em todos os cultos, tudo quanto é culto que tivesse, aí vai para onde, não sei aonde, vai para não sei aonde, ela estava envolvida. Eles vão culto dos jovens, não sei aonde, a Sara estava envolvida. E o Gustavo não, ele não queria ir não, ele queria ficar com os amigos dele brincando. Se pudesse, ele ficava em casa todos os cultos. Ele ficava lá em casa. Então todos os cultos ele ia ficar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não mandava o meu filho em todos os cultos que existiam, como a Sara ia. Mas eu mandava o meu filho nos cultos principais da igreja. Então a gente tem que ter sabedoria. Eu não vou sufocar o meu filho com negócio de igreja, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar o meu filho em casa enquanto nós estamos indo para a igreja. Então às vezes ele não vinha no culto de jovens. Oh, seu filho, pastor, você é o pastor da igreja? O seu filho às vezes não ia no culto de jovens? Não. Às vezes ele não queria ir. Mas ele estava aqui em todos os cultos de quinta-feira e domingo. Agora, deixa eu dizer algo para você. A gente vai mostrando como é. Às vezes ele queria ir numa festa do primo dele. E às vezes eu deixava ele ir num dia de culto na festa do primo dele. É disso que eu estou falando. Sobre alguns sábados ele não vinha no culto dos jovens. Tinha festa lá do primo e ele queria estar lá. Eu não vou sufocar o meu filho com negócio de igreja. O meu filho, ele vai aprender com o meu exemplo. Exemplo, maneira de viver. Ele vai chegar, eu pensava isso, ele vai chegar num ponto onde ele vai amar a igreja. Agora, você sabe, deixa eu dizer isso para você, gente. Você sufoca o seu filho com negócio de igreja, ele vai odiar a igreja. Você tem que dosar as coisas e saber com sabedoria como fazer, o que fazer. Não, eu não vou sufocar os meus filhos com negócio de igreja. A Sara espontaneamente ia. O Gustavo não foi assim desde o início. Mas ele estava nos cultos, a gente trazia eles às vezes eu tinha que dizer para ele: filho, eu sei que hoje você não quer ir, mas você vai. Às vezes eu tinha que dizer: hoje você vai. Porque lá em casa a gente não discute se vamos, a gente discute que hora nós vamos chegar. Então, o meu filho, ele começou a aprender. Agora deixa eu dizer para você algo. Interessantemente, eu disse que eu ia dosar as coisas. A Sara me deu muito mais trabalho do que o Guga, apesar de estar em todos os cultos. Muito mais. Ela me deu muito mais trabalho do que ele. Ao passo que, a não ser em relação a estudo, escola, ele nunca me deu trabalho. Nunca me deu trabalho. Ele não gosta muito de estudar, não é? Ele estuda na marra ali. Essa é a parte. Mas ele nunca me deu trabalho de comportamento, de educação. Nunca me deu trabalho. Nunca me deu trabalho. Então, agora, às vezes, a Sara terminou a escola, mas às vezes ela me deu trabalho. Às vezes me deu trabalho, gente. Trabalho mesmo. Ela ia do céu à terra, assim, a Sara, tipo assim, um dia ela fazia algo que ela ia para o céu, você pensava: meu Deus, essa menina é de Deus demais. No outro dia ela estava na terra, você olhava e falava: meu Deus do céu. Assim, desse jeito. Você fala: nossa, arrebentou agora, ela foi demais agora, olha só. No outro dia você fala: meu Deus, como é que você conseguiu? O Gustavo não, sempre do mesmo jeito. Sempre daqui assim, ó, só subindo assim, ó. Nada de céu, nada de terra, sempre sempre subindo, sempre subindo. E a gente, como pais, a gente observa isso. Agora, chegou um ponto, ele está na câmera, né? Ele está lá filmando eu lá. Chegou um ponto, olha só, um dia coloquei o Lelo para assumir o departamento de mídia da igreja, né? E o Gustavo estava aí, sentava lá no fundinho, lá no cantinho, ficava lá na dele. E um dia o Lelo assumiu e disse assim: pastor, eu posso chamar o Gustavo para vir trabalhar aí no departamento com a gente? Aí a Viviane e eu olhamos para ele e falamos assim: vai lá, se você conseguir.
Vai lá. Aí voltou. Pastor, ele aceitou, viu? Ele aceitou. Aqui, ó, vai trabalhar com a gente aqui. Eu falei, meu Deus do céu, aceitou. Gustavo é muito tímido, muito tímido, muito. Tímido, que ganha de mim e da Viviane. Mas aí, começou a trabalhar com o Lelo e eles se dão muito bem. Muito bem, ele se deu bem na mídia e tudo. E aí começou a acontecer, sabe o quê? Chegava um determinado, igual hoje, chegava um determinado horário, o Gustavo falava para mim assim, pai, estou descendo para a igreja. Sozinho. Vai funcionar, gente, vai funcionar. Você tem que fazer o que tem que fazer. Vai funcionar, vai dar certo. Mas você tem que fazer certo. E não deixa o seu filho saber que você é um desanimado. Não deixa o seu filho saber que você não gosta de ir para a igreja às vezes. Não deixa o seu filho saber que às vezes você tem preguiça. Porque se o seu filho estiver observando, mesmo que ele não goste um dia, ele não vai entender. Mas ele vai dizer, se meu pai e a minha mãe gostam, eu tenho que estar nesse lugar também, porque deve ser bom. Deve ser bom esse lugar. Agora um monte de pai que preguiçoso, que não pode se levantar 2 vezes na semana para ir para o culto, não pode, sabe, em nome do seu filho pelo menos. Se você não pode por você, você tem que poder fazer pelo seu filho. Vamos ler o próximo aqui. Em casa, faça tudo por ele. Arrume seu quarto, guarde os sapatos e roupas jogadas, porque assim fazendo, ele terá a experiência em jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. E o versículo aqui qual que é? Receita de Deus, Provérbios 10, 5. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. É tudo que eu estou falando para você hoje. Tudo que eu estou falando para você hoje. Sabe? Você guarda as coisas para o seu filho, arruma o quarto dele, guarda o sapato dele, guarda tudo para ele, porque ele não faz, ele é preguiçoso, mas ele é preguiçoso, a culpa é sua. Você ensina ele a fazer, você ensina ela a fazer, você mostra como faz, porque um dia esse bebezão vai entrar no casamento, um dia essa bebezona vai entrar no casamento e vai encontrar um cara ou uma mulher que não tem esse mesmo costume de bagunça aqui, de bagunça ali, tudo é bagunçado, não tem o mesmo costume, e aí você se torna responsável pelo mau casamento dos seus filhos. Sabe, nós temos muito a ver como se nossos filhos vão ser bem-sucedidos no casamento ou não. E mais uma vez eu me lembrei, gente, a gente pega tantas pessoas crescidas que você pensa que é criança, casadas, você vai aconselhar alguns deles casados, e você pensa, é um bebezão que está aqui? É um bebezão que eu preciso educar agora? Aí você começa a ouvir, o que aconteceu aí no casamento? É isso aqui, aquilo ali aconteceu, aquilo ali. Aí você começa a ver comportamento de gente que não sabe ouvir não como resposta. Comportamento de gente que nunca foi confrontado. Nunca houve confronto. Precisa de confronto, gente. Precisa confrontar, precisa dizer não. Não dá para comprar agora. Eu vou me matar, me jogar daqui. E aí os pais ficam dominados por esses comportamentos. Sabe? Voltando aqui na primeira parte, se o seu filho e a sua filha está fazendo manha, não pensa que é só aquilo ali não. Aquilo ali é por uma vida. Aquilo é por uma vida. E aquilo vai acarretar grandes problemas na vida de quem está deixando fazer aquilo. E lembre-se sempre, os pais são os responsáveis. Os responsáveis. Aí, sabe, chega lá na empresa, arruma uma boa vaga de emprego, não consegue ficar no emprego porque não consegue se submeter ao chefe. Por quê? Porque não sabe ouvir um não. Não sabe ouvir um não. A Sara não está aqui na igreja agora, está trabalhando. Agora, a chefe disse para ela assim, queria que você fizesse aí hora extra. Ela disse, eu não queria fazer. Ela disse, mas eu quero que você faça. Querendo ou não querendo, ela sabe ouvir não. Está lá trabalhando em casa.
Agora, se eu tivesse ensinado ela de outra forma, ela fala, sabe o que é, pai? Já falei lá para eles, lá, ó, não vou perder o culto não, certo? Não vou perder não, certo? Falei lá que eu não vou fazer hora extra mesmo. Daqui a pouco está desempregado aqui pedindo oração para receber outro emprego. Está cheio de gente assim. Falei mesmo. Fui lá, Mateus, falei mesmo. Quem ela pôs que eu sou crente, domingo vou para a igreja. Aí vai para a igreja, bonitão. Nós temos que ter inteligência, sabedoria na hora certa. Deus vai colocar ela no lugar certo e ela vai ter horários bons para ir para os cultos, mas quando tem que fazer, tem que fazer. Ela não vai desviar por causa de 2, 3 domingos que ela não veio. Você entende o que eu estou falando? O que nós temos que fazer, ao invés de chutar tudo, sabe o que é? É crer em Deus que Ele vai arrumar o melhor, crer em Deus que Ele vai fazer o melhor para nós, crer em Deus, crer em Deus. Mas enquanto isso, pegue o que está por aí. Vocês estão entendendo? Eu sei que tudo precisa de um equilíbrio. Tudo na vida precisa de um equilíbrio. Tudo. Toda situação, nenhuma situação é igual a outra. Às vezes realmente você tem que sair daquele emprego, daquele serviço. Eu sei disso. Às vezes realmente não dá. Às vezes a sua fé já está num nível onde você já consegue outro emprego, tudo bem, mas nós temos que usar a sabedoria. Agora, nada justifica a gente ser respondão, nada justifica ser um respondão, gente. Próximo. Evite o uso da palavra errado, é capaz de desenvolver um complexo de culpa, isso o condicionará a crer, quando adolescente, e quando for pego pela polícia por ter roubado um carro, que está sendo perseguido e que a sociedade está contra ele. E aí, Mateus? Mateus deve estar acostumado a pegar uns camaradas que... Aí, os pais não disseram que era errado, você tem que, né? Tem que dizer. Né? E outra coisa que é bom, eu já falei, não é porque ele está aqui hoje não, se você ouvir minhas outras mensagens do mesmo assunto, eu falei isso. Uma das coisas que a gente tem que aprender como adolescente, eu brigava, xingava a polícia, sabe por quê? Porque o rap me influenciava, e o rap fala mal de polícia, fala mal de playboy, fala mal dos ricos, fala mal de tudo isso. O rap é mais racista e diz que defende o racismo. Agora, eu sei o que eu estou falando porque eu era do rap, então não venha contra mim agora. Eu era do rap. A gente já chegava assim aos boys aí, folgado, esses polícias aí, e a gente xingava os polícias, a gente xingava. Então aí, e esses brancos, olha só, o racismo começava aqui, né? E esses brancos aí, deixa eles com a gente. É engraçado que, né, eu tenho um irmão que é branco, e eu sou preto, né? Mas eu ia falar o seguinte, eu já falei em outras mensagens, não é porque o Mateus está aqui, uma das coisas que a gente tem que ensinar aos nossos filhos é respeitar as polícias. Respeitar, na verdade, todos que estão cobertos de autoridade. Temos que ensinar, nada de deixar os nossos filhos falar, esses polícias são isso aí mesmo. Nem todos. Veja que esse aqui é crente. Domingo está no culto. Servindo a Deus. Agora, veja, irmãos, temos que ensinar os nossos filhos a se comportar diante dos políticos também. Aqueles que estão cobertos de autoridade, sabe? Aqueles que estão acima de nós, respeitar os professores na escola, sabe? Gente, nunca os professores tiveram tanto trabalho como nessa geração. E deixa eu te dizer algo que acontece. Às vezes, um professor está tentando educar o filho daquela pessoa que mal educou o filho, está tentando corrigir, e sabe o que acontece? Aquela mãe vai toda nervosa na escola e ainda briga com a professora. Eu vou dar um exemplo aqui, vou contar de uma determinada igreja em um certo lugar, de umas certas pessoas, certas pessoas de uns certos lugares, que pode ser muito distante de você. Certa vez, uma criança estava se comportando muito mal, numa igreja, na escolinha dominical, se comportando muito mal, e as pessoas, os professores não estavam conseguindo lidar com aquilo, lidar com aquela criança, e ela brigava, zombava das outras crianças,
provocava, atrapalhava a aula. Isso na igreja, tá? Agora deixa eu dizer que não é responsabilidade da igreja educar as crianças, tá bom? Não é responsabilidade dos pais. Mas essa criança estava badernando lá naquela sala de aula, estava lá bagunçando, e um dia ela encontrou uma professora que confrontou aquela criança e disse: você vai sair da minha aula agora, pode sair da minha classe, pode sair da minha classe. Quantos de vocês concordam que isso é o certo quando uma criança está tratando desse jeito? Eu espero que vocês achem certo se um filho de vocês também estiver agindo assim, ok? Aquela mãe, a gente não ensina ninguém a ser dura aqui na igreja, e nessa igreja eu acredito que eles não estavam ensinando ninguém a ser dura, ok? Mas aquela mãe, aquela professora precisou tomar uma atitude mais dura e colocou aquela criança para fora. Agora, para fora não significa lá na rua, ok, gente? Então tá tudo bem até então. Aquela criança foi lá chorando para a mãe, porque você sabe que é assim que as crianças mimadas fazem, não é? Elas aprontam, elas brigam, elas bagunçam, e quando você vai confrontar, o que elas fazem? Corre para quem? E o que a mãe às vezes faz? Se tem esse comportamento é porque os pais adulam isso, não é? Se tem esse comportamento é porque os pais tratam assim. Então aquela criança correu para a mãe, e adivinha o que aconteceu? Adivinha? Aquela mãe subiu com aquela criança nervosa, espumando, e foi naquela classe falar com a professora, porque afinal de contas colocou o meu filho para fora. Então foi lá espumando: eu quero falar com ela. E foi lá brigar com a professora. Agora, sabe qual que é o ridículo nessa história toda? Eu vou contar para você agora. Depois dessa mãe ter ido lá querer brigar com a professora, depois, quando chegaram em casa, essa criança disse assim: mãe, eu estava errado mesmo. Eu estava errado. Adivinha se a mãe voltou para pedir desculpa? Adivinha se a mãe voltou para pedir desculpa? Não voltou. Por quê? Quantos de vocês concordam que ela deveria ter pedido desculpa para a professora? Todos concordam, não é? Agora, o problema de tudo isso, e é maior do que o acontecido, é que isso mandou uma mensagem para aquela criança. Isso mandou uma mensagem para aquela criança. Aquela criança sabia que estava errada, sabia que estava se comportando errado, mas a mensagem foi enviada: se eu fizer errado, mesmo assim, a minha mãe vai me proteger. E aquela criança, tomara que não aconteça isso, não é? É óbvio. Sai para o mundo, e aí ela não conhece os limites, porque a sua mãe acoberta os limites. Acoberta os limites. Então não tem limite. Aí acontece aquilo ali que nós estávamos vendo aqui. E a receita de Deus em Provérbios 3:2 é: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Deixa eu dizer algo para vocês: todos nós somos iguais. Quando nascemos, igual a Mali que nasceu ali, Maria Alice, ela nasceu e ela é entregue para Ingrid e Poedinho como uma folha em branco. Zero, não tem nada. Aí quando ela nasce e é entregue para eles, eles vão ajudar a preencher aquela folha em branco, que é como ela vai ser educada, a cultura de criação, sistema de crença dela. Todo esse sistema vai ser muito, muito dele, desenvolvido através dos pais. Como os pais estão agindo e o que estão fazendo com essa criança. Então, tanto a Mali quanto qualquer outra criança que nasce é entregue aos pais, e os pais têm a responsabilidade de preencher aquele papel em branco. Agora, é injusto pais não saberem como fazer isso. É injusto. No mínimo os pais deveriam ler, ouvir mensagens como essa, aprender desesperadamente como desenvolver o meu filho, porque eu não vou conseguir ensinar tudo. Eu estou falando aqui pouca coisa.
Mas os pais podem ir estudar, ler e ouvir sobre isso, e aprender como educar os filhos, e aprender como desenvolver o sistema de crença dele, aquilo que ele acredita. Próximo. Agora eu vou correr um pouco mais. Deixe-o ler qualquer literatura que possa adquirir, mas tome cuidado ao máximo para que os talheres que ele usa estejam sempre esterilizados, enquanto a sua mente se alimenta de lixo. Quer dizer, cuida do talher, cuida da coisa que ele come, mas não cuida daquilo que ele está vendo, ouvindo e lendo, assistindo no tablet, no celular e enchendo de porcaria. Sequer supervisiona o celular da criança. Sequer põe um bloqueio lá, uma tela de bloqueio, alguma coisa para bloquear as entradas em alguns lugares, algumas coisas. Então, a receita de Deus é Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Próximo. 7. Briguem frequentemente entre si na presença do seu filho. Desta maneira o filho não ficará chocado quando o lar ficar destruído mais tarde. Brigue na frente dele. Vai brigando na frente dele. A receita de Deus é Provérbios 17, 27 ao 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Tem algumas situações que, se você se calar, você será sábio na história. Somente se calar. Será tido por sábio. Próximo. Dê a seu filho todo o dinheiro que ele deseja. Nunca o encoraje a conseguir seu próprio sustento, porque ele tem de passar pelas coisas difíceis da vida como você passou. Então, muitas vezes nós erramos, gente, de pensar assim: olha, vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive eu vou dar para ele. Sabe, o seu filho, a sua filha precisa aprender o valor das coisas. Precisa aprender que as coisas têm valor, e que nem tudo é cair na cabeça como se fosse fruta madura caindo da árvore, é fácil. Não, nós não podemos dar tudo que os nossos filhos querem. Aí a gente se enforca, cartão de crédito dali, não sei o que daqui, e aí dá tudo o que os filhos querem. E eles não conhecem os limites das coisas, não conhecem os preços das coisas, o valor das coisas, que é o mais importante. A receita de Deus é Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de conhecimento. Próximo. Como eu disse, eu vou passar mais rápido agora, tá? Satisfaça todos os desejos de conforto, comida e bebida. Providencie meios para que ele se agrade dos seus desejos sensuais. Negação destas coisas pode trazer frustração prejudicial. Sabe que isso se parece com a cultura que estão tentando implantar hoje em dia nas cabeças das crianças? Satisfaça eles com tudo, porque senão isso pode causar um mal psicológico a eles. É o que diz no mundo. Isso pode causar um mal psicológico a eles. Não, gente, não, de jeito nenhum. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a mãe. A criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a mãe. Próximo. Defenda sempre seu filho, mesmo que ele esteja errado na frente do vizinho, do professor, da polícia. Todos têm má vontade para com o seu filho. Deixa eu dizer algo para você. Eu sou pastor dessa igreja, e eu já observei pastores que eles têm os filhos deles, filhos de pastor na igreja, super protegido pelos pais pastores. Os filhos erram, mas nunca estão errados. Cometem seus erros, mas nunca estão errados. Sabe? São super protegidos, porque afinal de contas é filho do pastor. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu já avisei os líderes dos meus filhos, Gustavo, o Lelo. Eu já avisei a eles: se os meus filhos estiverem errados, eles estão errados e pronto. Eles vão ter que ser tratados como os outros, porque eu quero criar filhos fortes, não frouxos. Sabe, deixa eu contar isso para vocês publicamente. Eu estava ensinando meu filho a dirigir no meu carro, e ele estava menor de idade. Dirigir? Não quer nem ouvir, né?
eu estava ensinando ele a dirigir no meu carro, e o Lelo disse para ele assim: eu não quero mais que você dirija o carro do seu pai. A gente não sabe tudo. O Lelo falou: eu não quero mais que você dirija o carro do seu pai, você é menor. E o Gustavo veio para mim e disse: pai, eu não vou mais dirigir o seu carro. O Lelo falou para mim não dirigir. Eu falei: certíssimo. Foi vergonha para mim. Agora, imagina um pai que acha que é super poderoso e diz: quem é ele, afinal de contas? Eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou o pastor dessa igreja. O que ele está falando? Ele vem tentar ensinar o meu filho. Sabe que muita gente faz isso? Sim. E sabe que ele falou o que para você, Gustavo? Não, fala de novo o que ele falou. Eu vou ligar para ele agora. O que ele falou para você? Eu vou ligar para ele agora. Sabe o que eu fiz? Baixei a cabeça e disse: está certo. Eu estava errado e ele está certo. Agora, na hora, me vem na cabeça, sabe o que? Princípios. Eu tenho que ensinar ao meu filho princípios. Se eu errei, pego o retorno, arrumo as coisas. E foi isso que eu fiz. Eu falei: ele está certo. Sim, senhor, vamos fazer isso. Entende? Todos nós erramos, mas nós temos que estar dispostos a pegar o retorno, gente. Então assim, eu não quero que você fique aqui ofendido comigo, porque eu exponho minha vida e meu coração para você. Não fique ofendido comigo com as palavras duras que eu estou falando hoje, porque como eu mostrei agora para você, eu estava errado. Agora o meu filho fez 18 anos, ele vai tirar a carta dele, vai dirigir meu carro, vai dirigir o carro dele, vai dirigir, aprendeu uma lição. Agora deixa eu dizer algo para você, essa lição não ensinou somente a ele, ensinou a mim. Ensinou a mim. E além de ensinar a mim, me fez eu me colocar na minha posição sob controle. Porque na hora vem na sua cabeça: hã? Aí na hora você fala: sim, senhor, é isso mesmo, está certo. Vocês entendem isso? Os nossos comportamentos vão dizer muito para os nossos filhos. Se eu tivesse falado contra o Lelo naquela hora, eu estaria falando contra uma autoridade que foi colocada na vida do meu filho. E eu não posso falar contra uma autoridade que foi... Deixa eu dizer algo para você. Se por acaso o Guto e a Luara, ou o Lelo e a Ingrid, dão um comando para os meus filhos, que eu vejo que é errado, eu não vou falar para os meus filhos. Eu vou falar para eles e com eles. Eu não vou dizer: não, isso está errado, o seu líder que falou, está errado. Não, eles não vão ouvir isso de mim, não. Não vão. Porque eu não vou quebrar a cadeia de autoridade, porque eu não vou deturpar a mentalidade do meu filho. Eu vou deixar eles bem submissos aos seus líderes, mesmo que os líderes errarem com eles, mesmo que errarem, ainda assim os meus filhos vão estar aprendendo alguma coisa na vida. Porque muitas vezes pessoas, não estou dizendo que eles fizeram isso, mas pessoas vão injustiçar os nossos filhos. Agora eles precisam estar prontos para receber injustiça. Eu como pastor, gente, vocês não fazem ideia do quanta injustiça a gente sofre. Vocês não têm ideia. E a gente tem que aguentar calado. Aguentar calado. A pessoa sai da igreja e fala tão mal do pastor, tão coisas injustas, sabe? Sai falando cada coisa que às vezes você fica... Sabe, se eu fosse fracote, eu dizia assim: você quer saber, Viviane? Quero mais saber de pastorear não, esses ingratos aí. Essas pessoas ingratas aí, não quero mais saber de pastorear não. Deixa eles aí se virar com Deus aí, ó. Não quero mais saber dessa igreja não. Já pensou se eu fosse fraco? As pessoas injustiçam você, causam injustiça, falam mal de você, injustiça você. Você tem que continuar firme dando risada e falar assim: vamos embora, vamos para frente. Vamos embora. E falam. E a gente fica sabendo. Mas não tem problema não. Eu sou forte, minha esposa é forte, nós somos fortes, minha família é forte, e nós vamos até o fim fazer o que Deus nos chamou para fazer. Sabe, nesse negócio de pastorear, nem tudo é flores, rosas, alegria, nem tudo é público. Sabe, a gente passa por cada coisa, gente. E já houve vez na minha vida que eu pensei: será que eu realmente sou chamado para pastorear? Porque o negócio está tão pesado, será que eu realmente sou chamado para isso? Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos conforta, nos consola e nos ajuda. Amém? Próximo. Não cumpra sua promessa em disciplinar-o por desobediência, porque assim ele pensa que não existe consequência para seu pecado ou desobediência. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Eu não consigo dominar essa criança. Nunca consegui dominá-lo. Nunca consegui dominá-lo. Deixa eu dizer algo para você, é importante. Se você vai colocar uma disciplina, um castigo,
pode chamar de disciplina que é melhor, mas se você vai colocar, não inventa aquelas mirabolantes coisas de tipo, você vai ficar 699 dias sem mexer nesse celular, você não vai cumprir isso, meu querido. Então não fica com essa ideia, 10 anos sem celular, você não vai cumprir. É melhor você estabelecer um padrão onde você mesmo vai conseguir ser firme, porque você não pode colocar a disciplina por colocar, sabendo que você mesmo não é capaz de cumprir aquilo. Então assim, se você quer disciplinar o seu filho, diga a ele algo que você sabe que vai conseguir, tipo assim, olha, você fez isso daí, 3 dias sem esse brinquedo, 1 semana sem esse brinquedo, porque você vai se manter firme ali. Porque nós, os pais, somos assim, a gente coloca o filho em disciplina, mas a gente mesmo sente aquilo junto, não é verdade? Então 600 dias não vai dar certo, porque você não vai chegar nem no 10º dia, e você sabe disso. Então para com essa bobeira, essa bobagem de querer colocar, não, 300 anos sem jogar videogame, 300 anos, não é sobre o Chaves, não é Chapolin, não é? Chapolin, eu te dou 300 anos para sair dessa cidade, ou então eu pego você. Meu irmão lá, no fundo ele gosta. Apenas 300 anos, se não sair. Não, se você vai disciplinar, seja alguma coisa que você consiga ficar com ele ali. Entendeu? Precisa disciplinar, não pode tirar da criança a disciplina. Você precisa dar umas palmadinhas, você precisa colocar ali sentado alguns minutos, não é? Você vai ficar sentado naquele lugar ali pensando no que você fez por 10 minutos. Fique ali. É exemplo, tá? Quantos anos tem a sua criança? Para começar, você pode utilizar o tempo de idade da sua criança por minuto. É bom assim, minha esposa? A criança tem 5 anos, você fala assim, você vai ficar sentadinho aqui, ó. 5 minutos. Agora deixa eu dizer para você, isso é um treinamento para você e para ele. Se você colocar a sua criança sentada 5 minutos, fique de olho para que ela fique ali. E não disfarça quando ela sair, e os dois saem disfarçando. Ela disfarça que sai e você disfarça que não está vendo. Você faz de conta que, aí 10 minutos depois você volta, ah, que bonitinho, ficou, né? Não ficou não. Fica de olho para que seja cumprido o que você colocou. Você me desrespeitou, falou, respondeu para mim, vai ficar 5 minutos sentado aqui. Sua criança tem 5 anos, tá bom? 5 minutos sentado aqui. Ó, sentado aqui, eu não quero que você saia daí. 5 minutos, e eu vou ficar de olho. 5 minutos. Não vai sair, vai ficar sentado aqui. Você deve brigar por isso, gente. Deve brigar por isso. Por quê? Porque isso está ensinando princípios para a sua criança. Nada de disfarçar, 5 minutos é 5 minutos, não é 4, nem 3, não, eu estou de olho no relógio, vai ficar aí, porque o seu filho precisa saber, sua filha precisa saber que você é sério com as suas coisas. Deixa eu dizer algo para você, se eu dissesse para o Gugu e para a Sara, se você fizer isso, eu vou te bater, eu batia. Se eu dissesse para eles, se você, você está me respondendo? Está me respondendo? Não. A minha cara já ia dizer para ele assim, é melhor eu... Sabe, queridos, até hoje, os meus filhos sabem, se eu disser uma vez, é uma vez e pronto. Não, eu disse não, você não espera que eu vá aí. E acabou a conversa. Sob disciplina. Sob disciplina. Se você conseguir, e deve conseguir, manter o seu filho sob disciplina, você dizer e ele ouvir, você está ganhando. Agora, quem ganha não é você contra o seu filho, quem ganha é você e ele. Quem ganha é você e ele. Nada, olha, por favor, eu sou o pastor dessa igreja, eu não quero ver nenhum membro da minha igreja com filho desrespeitando, com filho chutando canela, com filho respondendo, com filho dando na cara, com filho, não quero ver nenhum membro da minha igreja. A igreja está crescendo mais, muita gente chegou, muita gente nova chegou, que não me ouviu antes, mas até os meus filhos, Sara e Gustavo, se vê uma criança desrespeitando os pais, eles já viram para mim e falam, pai, olha lá. Porque eles sabem como funciona, eles aprenderam, e eles não querem ver os outros assim. Então, gente, por favor, eduque os seus filhos, para que o mundo não tenha que educar,
para que o Mateus não... Próximo. Eu não li o versículo, né? Desculpa, eu não li o versículo. Receita de Deus, Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Olha, aquele negócio de dar um tapa na mãe, é a estultícia que está ligada ao coração da criança. Aquele negócio de querer bater os pés, aquele negócio de querer fazer manha, está ligado ao coração das crianças. Mas você, pai, você, mãe, vai tirar essa estultícia, ok? Não vai fazer isso. Não precisa falar assim não, tá? Tô brincando. Não precisa falar assim não. Não precisa nem gritar com a criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. O que vai afastar dela? Isso pode significar a correção. Não somente bater com a correção, vai afastar a estultícia do coração da criança. Se você corrigir, senta lá. Não, senta lá. Não, senta lá, você vai ficar lá. Até você aprender, você vai pensar sobre isso que fez. Quando voltar de lá, vocês já perceberam que a criança tem dificuldade de dizer desculpa? A estultícia está ligada no coração da criança. Mas ela vai ter que pedir desculpa. E não ceda terreno, vá até o fim. Ela tem que perder nessa história porque ela vai ganhar no futuro. Ok? Próximo. Prepare-se para uma vida de dor e desgostos. É bem possível você tê-la. Ironicamente, você sabe disso. Receita de Deus, Provérbios 23, pode subir a banda, ok? 23, 24 e 25. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Aleluia. Vocês recebem essa palavra, gente? Recebe mesmo de coração? Fica de pé para relaxar, e nós vamos cantar um pouco, amém? Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.